A travessia do Mar Vermelho, a passagem pelo meio do mar, os egípcios morrem no mar. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nesta série nós estamos estudando o Antigo Testamento capítulo por capítulo. Já estudamos o primeiro livro do Antigo Testamento, livro de Gênesis, formado por 50 capítulos. Todos os capítulos estudados até agora estão disponíveis aí no playlist Gênesis capítulo por capítulo. Estamos estudando agora o segundo livro da Bíblia, Êxodo. E com este vídeo nós já vamos concluir 14 capítulos. Lembrando que o livro de Êxodo é formado por 40 capítulos. E todos os capítulos que nós já estudamos também estão disponíveis aí no playlist Êxodo capítulo por capítulo. E é sempre bom lembrar que o Novo Testamento nós também estamos estudando capítulo por capítulo. Estamos quase concluindo o Evangelho segundo escreveu Mateus, que é formado por 28 capítulos. Já estudamos 24 capítulos. E todos os capítulos estudados até agora também estão aí no playlist, Mateus capítulo por capítulo. Já ia me esquecendo. Estes slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam todos disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar este material, porque ajuda muito no aprendizado. Como eu disse no início, este capítulo, capítulo 14, é formado por 3 partes. Vamos rever? Como foi dito, esse capítulo, capítulo 14, é formado por 31 versículos e dividido em 3 partes. A primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14, tema a travessia do Mar Vermelho. A segunda parte, do versículo 15 até o 25, tema a passagem pelo meio do mar. Terceira parte, do versículo 26 até o 31, que é o último versículo, os egípcios morrem no mar. Como eu faço em todas as aulas, vamos agora para a informação cronológica deste evento. Colocar o evento na linha do tempo. Mas, de repente, você pode perguntar qual é a relevância, a importância de aprender cronologia bíblica. Olha, existe uma matéria no curso teológico que nós chamamos de hermenêutica, que é a arte de interpretar textos, no caso, interpretar textos bíblicos. E uma das ferramentas da hermenêutica é o contexto. E o contexto também tem as suas divisões. Por exemplo, o contexto histórico. E dentro da história nós temos as ciências auxiliares da história, como a genealogia, a cronologia, a geografia, porque precisamos considerar esse contexto. Veja, o texto que nós estamos estudando foi escrito há mais de 3.500 anos. Vamos imaginar, o Brasil tem 500 anos. Olha a diferença da descoberta com os dias atuais. Tudo mudou. Ou seja, o contexto histórico é totalmente diferente. Agora, voltando no contexto bíblico deste capítulo, mais de 3.500 anos de distância dos dias atuais. Daí a importância do contexto, o contexto histórico, o aspecto cronológico, ou seja, colocar o evento na linha do tempo. Vamos rever. Recapitulando a nossa informação cronológica, colocando o evento na linha do tempo, nós temos no ano mais ou menos 2000 a.C. a chamada de Abraão. No ano mais ou menos 1875 a.C., Jacó e família descem ao Egito.
No ano mais ou menos 1520 a.C., nascimento de Moisés. No ano mais ou menos 1480 a.C., Moisés foge do Egito. E no ano mais ou menos 1440 a.C., Moisés retorna ao Egito. É neste período que Moisés é usado por Deus para tirar os israelitas do Egito. Outro contexto importantíssimo é o contexto geográfico. E o que estuda a geografia? Estuda os meios de produção, a vegetação, o transporte da época, os montes, as planícies. A Bíblia é um livro rico em geografia. E quando nós lemos um texto bíblico, nós precisamos contextualizar. Neste caso, contexto geográfico. Vamos rever? Recapitulando o nosso mapa, nossa informação geográfica, nós temos aqui o Mar Grande, que é o Mar Mediterrâneo, a região de Canaã, o Monte Sinai, Midian, Mar Vermelho, terra de Gósen, onde habitavam os israelitas, Ramsés, construção feita pelos israelitas quando estavam escravizados no Egito, e eles saíram da terra de Gósen, passaram por Sucote e foram até Etã. As demais regiões citadas no texto que vamos estudar, nós não temos exatamente onde elas ficavam, mas com certeza era nesta proximidade do Golfo de Suez. Vamos agora para a leitura da primeira parte. Primeira parte, do primeiro versículo até o versículo 14, a travessia do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefom, em frente desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefom. E, chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixa-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Um detalhe importante que precisamos observar nesse texto é Deus conduzindo o seu povo, Deus orientando Moisés.
Este relacionamento ele é importante, porque os céticos duvidam deste relacionamento, duvidam dos milagres, não acreditam nos milagres registrados na Bíblia. E os deístas acreditam em Deus, mas ensinam que Deus não intervém, Deus não se comunica com o homem, Deus não opera milagres. E esses dois grupos nós consideramos grupos heréticos. E para provar, temos aí o texto. Deus fala com o homem, Deus atua na história e Deus realiza milagres. Este ponto é muito importante. Um outro detalhe importante é a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Observe que nós estudamos textos que diz que Faraó endureceu seu coração para não deixar o povo sair do Egito, para não liberar o povo. Já encontramos outros textos onde Deus é que endurece o coração de Faraó. E agora, Faraó tinha ou não liberdade de deixar o povo sair? Tinha ou não livre-arbítrio? Ou já estava predestinado? Ele não tinha opção. Ocorre que estas duas doutrinas são bíblicas, a predestinação e o livre-arbítrio. Nós encontramos na Bíblia as duas doutrinas. E como no caso da nossa instituição, o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, é uma instituição interdenominacional, nós ensinamos as duas correntes teológicas. Eu me lembro quando fazia seminário, o primeiro livro que eu estudei sobre teologia sistemática foi o livro Estudando as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Pearman. E ele ensinava nesta questão do livre-arbítrio e predestinação que teólogo que fica só de um lado é teólogo de um olho só. Eu nunca mais esqueci esse ensino. Mas nós respeitamos as duas correntes, como eu disse, as duas são bíblicas. Outro detalhe, o povo entrou em desespero quando viu o exército perseguindo e o mar na frente. Começaram a murmurar, começaram a falar contra Moisés, perderam a fé. Mas vamos ver o que aconteceu na segunda parte? Segunda parte do versículo 15 até o 25, a passagem pelo meio do mar. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem, e você levante o seu bordão, estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que, durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel,
porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. De novo nós vemos Deus agindo, Deus iluminando o povo israelita e deixando o exército de Faraó nas trevas. Uma outra informação geográfica, nós não sabemos exatamente onde foi que ocorreu este milagre. É verdade, existe o relato da tradição que nós ensinamos, mas existem outros argumentos também. Mas o que interessa para nós é que o milagre aconteceu, que o mar realmente foi aberto e os israelitas atravessaram, sem molhar os pés. Mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, 3 milhões. E como nós chegamos nesse número? Nós aprendemos que saíram do Egito com Moisés 600 mil homens, sem contar as mulheres e as crianças. Considerando uma família com 4 pessoas, um homem, uma mulher e 2 crianças, nós chegamos a 2.400.000 pessoas. Se considerarmos 5 pessoas por família, nós chegamos a 3 milhões. Vamos trabalhar com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Agora veja que interessante. A praia de Copacabana, a orla, tem 4 quilômetros. Quando ocorre o Réveillon, a virada de ano, dizem que participam deste evento aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Estas pessoas ficam distribuídas na orla, que, como eu disse, tem 4 quilômetros. Só para você ter uma referência, ter uma noção da quantidade de pessoas. Nós estamos falando de quase o dobro, 2,5 milhões de pessoas distribuídas. Só imaginar, em termos de quantidade, para você ter uma noção. Eles atravessaram o mar. Na sequência vem o exército de Faraó, com carros, cavaleiros, todo o exército fortemente armado, porque eles precisavam capturar 2,5 milhões de pessoas, e eles também entraram no mar, na sequência. E veja que quando o povo termina de atravessar o mar, que nós não sabemos a largura que eles atravessaram, nós temos esta informação, por isso que eu fiz essa comparação. Agora veja que detalhe importante, quando eles atravessam o mar, Deus vai fechar o mar. Isso nós vamos ver na terceira parte. Portanto, o tamanho, a distância, a largura deste mar que eles atravessaram precisa ser uma largura razoável, como eu disse, só para fins didáticos. A orla de Copacabana tem 4 quilômetros e ela comporta no Réveillon mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, comporta até mais um pouquinho. Nós estamos falando de 2,5 milhões de pessoas, só para você ter uma noção. E um detalhe importante, Deus está protegendo o povo, existe uma barreira. Os israelitas estão sendo iluminados por Deus e os egípcios estão nas trevas. Vamos agora para a última parte. Terceira parte do versículo 26 até o 31, que é o último versículo, os egípcios morrem no mar. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e encobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Veja que só havia uma possibilidade
para que eles não fossem capturados pelos egípcios, pelo exército de Faraó, que Deus atuasse, porque eles estavam no deserto, na frente o mar e atrás o exército. E isso nos ensina que existem momentos na nossa vida que nós dependemos 100% de Deus. Precisamos colocar a nossa confiança 100% em Deus. E Deus está sempre nos iluminando, sempre nos orientando. Veja, nós já estudamos que o Espírito Santo habita na igreja, portanto, o Espírito Santo habita na vida de cada crente, iluminando o nosso caminho. Isso é muito importante. E Moisés usou o mesmo bordão, a mesma vara que ele usou para estender em direção ao mar e o mar abrir pelo poder de Deus. Agora ele vai estender esta mesma vara, este mesmo bordão, e o mar vai se fechar. E o exército de Faraó está no meio do mar neste momento que o mar se fecha. E todos morrerão afogados. Aí vem a pergunta, e Faraó morreu também? O texto não fala se Faraó morreu também, nós não sabemos. Aí é especulação. A Bíblia fala que o exército morreu, todos morreram afogados. E pela manhã os israelitas viram os corpos dos soldados que morreram afogados na praia. E nós vimos também no texto o porquê Deus escolheu Israel. Nós já aprendemos, são 3 os motivos para mostrar a sua glória. Nós vemos aí o poder de Deus, nós já vimos o poder de Deus nas 10 pragas no Egito, mas veja o poder de Deus para livrar o seu povo agora, abrir o mar. E como nós vimos, essa largura ela era significativa, porque senão o exército de Faraó não iria morrer afogado. Então foi um grande milagre. Então Deus realiza este milagre para mostrar a sua glória, ver o poder de Deus. Também Deus escolheu Israel para dar ao mundo o cânon, as escrituras, o que nós estamos estudando, e dar ao mundo o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor, que é israelita, da tribo de Judá. Agora nós vamos para a nossa informação na área de apologética. Apologética significa defesa. Os textos que eu apresento, eles são extraídos da nossa Bíblia Apologética, a maior publicação da nossa instituição, do ICP, Instituto Cristão de Pesquisas. E além dos comentários que nós colocamos no rodapé, como este que eu vou mostrar para você agora, no apêndice, que tem mais de 560 páginas, nós colocamos também os livros apócrifos na íntegra. Os livros apócrifos são aqueles livros que estão a mais no Antigo Testamento da Bíblia Católica, o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1 Macabeus, 2 Macabeus, acréscimos no livro de Esther e acréscimos no livro de Daniel. Colocamos estes livros na íntegra e fomos mostrando no comentário de rodapé os erros que esses livros contêm, erros geográficos, históricos e doutrinários. E tem muito mais no apêndice. Tem um histórico de cada religião mundial, dos grupos que atuam aqui no Brasil, e sempre enfatizando as heresias ensinadas por estes grupos e colocando na sequência a resposta de defesa, a resposta apologética. Se você quiser adquirir um exemplar, você pode adquirir acessando o nosso site ou por meio do nosso WhatsApp, o 21 98622 3266. Vamos agora para o comentário. E as águas foram partidas, versículo 21, comentário apologético. Diante deste milagre, cai por terra a opinião dos céticos e dos deístas de que Deus não intervém no mundo com ações sobrenaturais. Eles não creem na revelação. Aí vem as citações. E, por isso, desmerecem a Bíblia, a revelação escrita. A referência em estudo aponta para uma das maiores demonstrações do poder divino. Por causa do entendimento que sustentam que o Criador está ausente de sua criação, aí vem as citações, também não consideram a abertura do Mar Vermelho como uma provisão sobrenatural do Criador,
cujo objetivo era o livramento do seu povo. Os deístas dizem que este milagre não passa de uma fábula. Agora, durante a semana, você deve ler o capítulo, são 3 partes, 31 versículos, dividido por 5 dias na semana, dá em média 6 versículos por dia. Estude todo dia um pouquinho, utilize esse material, esses slides são preparados para você. Ajuda muito no aprendizado, não tem custo, é só acessar o nosso site, o www.cp.com.br e baixar este material. Utilize esse material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Desta forma, você também fará parte do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.